Le thème de ma prédication, c'est le bon mariage. Amen. O tema da predicação é o bom casamento. C'est un des sujets les plus importants É sujeito muito importante pour réussir para conseguir dans la vie chrétienne. na vida cristiana. Vous pouvez annuler Vocês podem deixar des choses très précieuses coisas muito preciosas que Dieu a prévues dans votre destinée que Deus previu no seu destino si vous faites un mauvais mariage. se vocês fazem mau casamento. On peut faire des erreurs dans la vie. Podemos fazer muitos erros na vida. On peut faire des mauvais choix. Podes fazer maus escolhas, desculpa. Mais il y a des mauvais choix Mas tem maus escolhas qui ont des conséquences terribles. que têm consequências terríveis. Et un des mauvais choix E mau escolho qui peut avoir des conséquences terribles, que pode ter consequências terríveis. c'est un mauvais mariage. É mau casamento. C'est se tromper É enganar-se dans son mariage. no seu casamento. La parole de Dieu, A palavra de Deus, la Bible, a Bíblia, nous informe nos informa comment ne pas louper, como não se enganar, comment ne pas rater le plan de Dieu como não enganar-se nos planos de Deus, à travers l'union que nous pouvons contracter avec un conjoint. Dans cette union, nesta união, Dieu doit être absolument présent. Deus deve de estar absolutamente presente. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui divorcent Hoje, muitas pessoas que divorciam parce qu'ils n'ont pas interrogé le ciel, porque eles não perguntaram ao Senhor, o céu, perguntaram ao parce céu, qu'ils n'ont pas été enseignés. porque eles não foram ensinados. Il y a des gens qui prient, Há pessoas que oram, mais comme ils ne sont pas enseignés, mas como não estão, como eles não ensinaram, ils commettent des erreurs eles cometem erros et ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. e não podem entender a voz de Deus. L'enseignement biblique O est ensinamento bíblico fondamental é fundamental pour la réussite de son mariage. para a réussite do seu casamento. Je voudrais tout d'abord Quero dizer, m'élever contre une fausse théologie. me levantar contra uma falsa teologia. Cette théologie consiste à dire Esta teologia consiste a dizer que l'âme sœur n'existe pas que a alma gêmea não existe et que Dieu n'a jamais prévu e que Deus nunca previu que nous puissions trouver que nós poderamos achar une âme sœur, uma alma gêmea, une personne uma pessoa qui aurait été sélectionnée que podia ser escolhida, que Então- foi escolhida dès la fondation du monde desde a fundação do mundo pour que nous l'épousions. para nós casar com ela. Glória a Deus. Il y a des gens qui disent non, Pessoas que dizem que il n'y a pas de prédestination que não tem predestinação dans le mariage. no casamento. Ceci est complètement faux. Isto é completamente falso. J'affirme, Eu et je afirmo vais le démontrer, e vou mostrar que Dieu que Deus a prévu previu pour chacun d'entre nous para cada de nós todos une personne uma pessoa avec qui nous devrions faire notre com vie. quem nós temos de fazer a nossa vida. Amen. Dieu, dans son amour, Deus, no seu amor, dès la fondation du monde, desde o princípio do mundo, avait un plan précis tinha uns planos pour precisos que certains se marient ensemble para que alguns se casam juntos et pour que d'autres restent dans le e célibat. que outros ficam sozinhos. Car si nous parlons de mariage, nous devons aussi dire Porque nós falamos de casamento também, devemos dizer que le célibat peut être une option de Dieu. que a vida sozinha
pode ser uma opção do Senhor. Ce n'est de pas Deus. donné, ce n'est pas donné à tout le monde. Não é dada a toda a gente, Mais certains mas alguns sont appelés au célibat. estão chamados a ficar só. Et Dieu n'avait pas prévu de mariage pour eux. Mas Deus não tinha previsto Dans un seul but. Dans un seul but. C'est qu'ils servent Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait de célibat en dehors du service de Não Dieu. penso que não tem pessoas que devem de estar sozinho e fora dos planos de Deus. Je ne crois pas Não que acredito quelqu'un soit appelé au que uma célibat pessoa está chamada a ficar sozinha si ce n'est pour servir Dieu. só se for para servir Deus. Bien. Bem, Donc, il y a un conjoint voulu par Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. então tem obrigatoriamente um homem para uma mulher. Je n'aime pas trop l'expression âme sœur. Não gosto da expressão a minha alma gêmea, Mais l'idée que ce mot dégage mas a ideia dessa palavra est réellement une idée biblique. é realmente uma ideia bíblica. C'est pourquoi j'utiliserai ce terme. Por isso vou utilizar este termo. Un terme qui n'existe pas dans la Bible. Um termo que não existe na Bíblia. Mais l'idée Mas a ideia que produit ce mot que pode produzir esta palavra est biblique. é bíblica. Laissez-moi vous donner une définition. Deixando-me dar uma definição. L'âme sœur est la personne que Dieu a prévue A alma gêmea é a pessoa que Deus já tem previsto pour moi avant la fondation du para monde. mim e antes do princípio do mundo, da criação do mundo, Afin que je sois heureux para eu estar feliz et que je réalise ma destinée e também que eu possa realizar o meu destino avec cette personne. com esta pessoa. La destinée de cette O personne destino desta pessoa que Dieu a prévu pour que moi Deus previu, est, previsto para mim, est dans le même chemin é no mesmo caminho que ma propre que o destinée. meu próprio destino, que o meu próprio destino. Le mariage O casamento est l'union é a união et la fusion e a fusão de deux destinées de dois destinos qui vont dans le même sens. que vão no mesmo caminho. Alléluia. Aleluia. C'est ainsi que l'un complète l'autre. É assim que os dois se completam. Et c'est ainsi qu'ensemble, É assim que juntos ils ne forment plus qu'une seule chair eles só fazem uma só pessoa, qui marche dans une même que direction. andam na mesma direção. Les gens divorcent As pessoas divorciam parce qu'ils ne peuvent pas marcher dans la même direction. porque elas não podem andar na mesma direção. Les causes du divorce, As causas do divórcio. O caso do divórcio. selon le raisonnement humain, selon l'homme, la cause du divorce O caso do divórcio, por causa do homem, sont l'argent, são o dinheiro, les enfants, os meninos, os filhos, les relations sexuelles, as relações sexuais, la perte de l'amour, o amor perdido, le travail. o trabalho. Ça, c'est ce que dit le monde. Isso é o que o mundo diz. Mais la vérité, Mas a verdade c'est que les gens se séparent é que as pessoas se parce qu'ils separam n'arrivent pas à se rejoindre dans une même porque elas destinée. não conseguem dirigir-se no mesmo caminho. Ceci est biblique Isto é bíblico. et je vais le démontrer. E Amen. vou mostrar, vou falar. Proverbe chapitre 18, verset 22, Provérbio 18, verso 22. nous dit « Celui qui trouve une femme Aquele que encontra uma mulher, trouve le bonheur. ele acha a felicidade. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. É uma graça divina que ele obtém de Deus. Le bon mariage est une grâce de O Dieu. bom casamento é uma graça de Deus. Le bon mariage est un miracle O bom casamento é um milagre que Dieu veut nous offrir. que Deus te quer oferecer, nos quer oferecer. Ce texte prouve Estes escritos diz qu'il y a une volonté de Dieu que tem uma vontade de à Deus unir
a unir des personnes pessoas qu'il a prédestinées que Ele escolheu à être ensemble para estar juntas dès la fondation du monde. desde o princípio do mundo. Ce texte en hébreu Estas palavras em Dit- hebreu dit celui qui a trouvé femme. dizem aquele que achou mulher. Le mot isha est utilisé. A palavra Isha está utilizada. Louis II O Luís II a traduit celui qui trouve une femme. traduziu aquele que acha uma mulher. Si nous nous en tenons à cette traduction, nous pouvons dire Nós podemos dizer que le mariage est un hasard. que o casamento é um erro. Celui qui trouve une femme, Aquele que acha uma N'importe mulher, quelle femme. não importa qual mulher, pourvu que ce soit une femme, do momento que seja uma mulher, alors il sera heureux. então vai estar feliz. Mais pourtant, les hommes trouvent des femmes Mas, portanto, homens et acham ils mulher divorcent. e Et ils divorciam. ne sont pas heureux. E não estão Je vais vous felizes. dire Não pourquoi. são. E porquê? Parce que le texte hébreu Porque em nous dit hebreu quelque chose de différent. nos diz alguma coisa diferente. La traduction exacte A tradução exata serait plutôt será celui qui a trouvé sa femme. aquele que achou a sua mulher. Non pas une femme Não quelconque, uma, qualquer mulher. mais sa A femme. sua mulher. Celle qui lui est destinée. Aquela que lhe é do destino de Deus. Cela veut dire que l'homme trouve sa femme. O homem achou a mulher dele. Et donc cette femme a trouvé son mari. E então essa mulher achou o homem Ceci est dela. réciproque. Reciprocamente. Celui qui trouve Aquele que achou l'homme ou la femme de sa o destinée homem ou a mulher do seu destino, a trouvé le bonheur. achou a felicidade. Alléluia. Aleluia. Un autre verset dans Genèse 2, 18. Em outro verso, Gênesis 2:18. Je vais utiliser la traduction Darby Eu vou utilizar a tradução da Arbi, parce qu'elle est plus proche du texte. porque é mais próxima do texto, da palavra. Dieu dit, Deus diz, fala, il n'est pas bon que l'homme soit seul. não é bom que o homem esteja só. Je lui ferai Eu vou lhe fazer une aide uma qui ajuda lui correspond. igual. Je lui ferai. Eu vou lhe fazer uma Cela ajuda. veut dire que dès la création Quer dizer, desde a criação des esprits, dos espíritos, Dieu avait prévu Deus tinha previsto de faire venir à l'existence de trazer a existir un être qui serait fait pour moi. uma pessoa que seja feita para mim. Écoutez bien, Escuta bem, je lui ferai. eu vou lhe fazer. Il n'est pas dit je choisirai. Ele não disse, vou escolher. Non, Non. il y a une prédestination. Tem uma predestinação. Dès la création, Desde a criação, je le ferai une eu aide vou lhe fazer qui lui correspond. uma ajuda que lhe corresponde. Les gens divorcent As pessoas parce qu'ils divorciam sont mariés porque elas à des casaram personnes com pessoas qui ne leur que não lhe correspondent pas. correspondem. Não. Le mariage est très sérieux. O casamento é uma coisa séria. Nous devons trouver dans le mariage une unité Nós parfaite. devemos achar no casamento uma unidade perfeita. Nous devons Nós devemos saisir dans l'autre ce qui nous correspond. nós devemos achar em outra pessoa Si coisa que l'autre, nos corresponde. Se si o outro l'autre ne nous apporte plus ce qui nous correspond, não nos traz mais o que nos corresponde, il y a un vrai problème. há um grande problema. Un vrai problème. Um grande problema. Há grande problema. J'expliquerai Vou explicar. qu'il y a des mauvais mariages Que tem maus casamentos. qui peuvent s'arranger. Que pode ainda se arrumar. Et il y a des mariages voulus par Dieu Mas há casamentos que são da vontade de Deus. qui vont avorter. Que vão abortar. Parce que les personnes Porque as pessoas ne font pas ce qu'il faut não fazem o que elas têm de et fazer. ont oublié E esqueceram-se les règles élémentaires as regras du elementares. pourquoi Do porquê Dieu m'a connecté avec que une personne. Deus me permitiu. Pardon. Pourquoi Dieu m'a connecté, m'a mis avec quelqu'un.
Por que que Deus me meteu com uma pessoa? Il y a un but. Il y a un but. Nous devons marcher ensemble dans une même destinée. Nós devemos andar no mesmo destino. Ok. Ok. Je vais donc maintenant entrer dans le vif du sujet Eu vou agora entrar no vivo do sujeito. et je vais d'abord vous dire que je développerai 5 points importants. E vou em primeiro falar de 5 pontos muito importantes. Des points qui vont nous amener Pontos que vão nos levar à comprendre a compreender comment como choisir, escolher, comment connaître, como conhecer, comment prendre la bonne décision, como escolher a boa decisão, comment discerner como ter discernimento. quelle est la personne Qual é a pessoa que Dieu avait que prévue pour Deus moi. escolheu para mim? Amen. Premier point, Primeiro ponto. je vais énumérer mes 5 points Vou falar dos 5 pontos et ensuite je les détaillerai. e depois vou dar mais detalhes. Je ne dis pas que la liste soit absolument exhaustive, parfaite, Não vou dizer que a lista é mesmo perfeita, mais mas ces 5 points esses 5 pontos contiennent l'essentiel contêm o essencial de ce que nous devons savoir do que nós devemos saber, à propos de nos choix, à propos du choix do que concerne nossas escolhas, concernant le mariage. concernando o casamento. Bien, premièrement, il faut être prêt. Temos de estar prontos. Il faut être prêt pour le mariage. É preciso estar pronto para casamento. Nous le verrons, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Vamos ver que pessoas não Et estão ils peuvent prontas. trouver la bonne personne. Mas elas, Ils peuvent trouver la mas bonne elas podem personne. encontrar a boa pessoa. Mais s'ils ne sont pas prêts, Mas se elas não estão prontas, il y aura vraiment des problèmes. vai ter problemas. Deuxième point, Segundo ponto, il faut être en connexion, é preciso estar conectado. pas simplement physique, Não é só físico, mais spirituellement, mas espiritualmente. au niveau de l'âme, No nível da alma, au niveau des sentiments. do Il sentimento, faut qu'il y ait une connexion. precisa de ter uma conexão. Et dans cette connexion, E nessa conexão, il faut connaître un peu la é personne. preciso conhecer Avant de s'engager a avec. pessoa e antes de se engajar com Il ela. faut éprouver É preciso conhecer a pessoa, la connexion. estar conectado. Troisième point, Terceiro ponto, il faut être amoureux. estar namorado. Ça paraît tellement évident. Parece tão evidente, Mais il y a des gens qui se marient sans amour. mas há pessoas que se casam sem amor. Et s'il n'y a pas l'amour, E se não tem o amor, je doute que Dieu soit dans l'affaire. não penso que o Senhor Deus está nessa história. Quatrième point, 4 ponto, il faut voir les signes de Dieu. temos de ver os sinos de Deus. Il faut être attentif aux signaux, É preciso ver os sinos de Deus. au feu vert de Dieu. É preciso esperar que Deus diga que sim. Il y a des feux rouges et il y a des feux verts. Tem sinos verdes, tem sinos vermelhos. Et il faut discerner cela. Mas é preciso ter o discernimento para isso. Et cinquième point, O 5º ponto, très important, muito importante, il faut avoir les mêmes objectifs de vie. precisa de ter os mesmos objetivos. Si un chrétien se marie avec un musulman, ce sera un échec. Se um cristiano se casa com um muçulmano, vai ter Parce qu'il n'y a problemas. pas le même objectif. Porque não tem o mesmo objetivo. Si quelqu'un a le désir de servir Dieu Se alguém deseja servir o Senhor et se marie avec quelqu'un qui ne veut pas e se servir casa Dieu, com uma pessoa que não il y quer, aura un grand vai problème. ter problemas Et grandes. cela ne peut pas venir du Isso Seigneur. não pode vir, isso não é do Senhor. Nous allons détailler ces 5 points. Vamos ver os 5 pontos Et agora. déjà, certains peuvent se dire, Alguns já se pode dizer, ils peuvent pensar, penser, ah, quand je me suis marié, quando me casei,
Je n'ai fait attention à aucun de ces points-là. Não fiz atenção a estes pontos todos. Peut-être juste le point numéro 3. Pode ser o terceiro ponto. Je me suis senti amoureux Senti-me apaixonado. et je me suis marié. E casei-me. Mais je ne me suis pas posé d'autres questions. Mas não me fez outras perguntas, não. Je voudrais vraiment m'adresser à tous les jeunes. Queria falar aos jovens. Ne faites pas les mêmes erreurs Não fazendo os mesmos que vos erros aînés ont fait, que vos parents, vos aînés ont fait. que os seus pais e os mais grandes irmãos fizeram. Passez par le filtre de ces choses, Passando pelo filtro de estas votre coisas. décision de mariage, Sua decisão de casamento. et ne ratez pas votre vie. E você não pode gastar a sua vida, estragar a sua vida. Il y a toujours la Não estrague. Il y a toujours la possibilité du divorce quand on s'est trompé. Ainda tem sempre a possibilidade do divórcio quando a gente se enganou. Mais on ne se marie pas pour divorcer. Mas não se casam para fazer o divórcio. Donc il vaut mieux réfléchir avant. É melhor se fazer boas perguntas em antes. Je parlerai aussi un peu Eu vou falar um bocadinho também du divorce. do divórcio. Et tant pis pour les religieux. Então, para as pessoas que são religiosas. Vous savez, l'évangile n'est pas stupide. Sabem, o Evangelho não é estúpido. Dieu est sage. Deus é uma pessoa Dieu est tranquila. très intelligent. Deus é muito inteligente. Et nous devons nous aussi E nós devemos être intelligents. ser inteligentes. Et ne pas, E não, comment dire, como dizer, ne pas bloquer la destinée et la vie des gens não bloquear o destino e a vida das pessoas par des raisonnements religieux com raisonamentos religiosos, pensamentos religiosos, qui n'ont rien à voir avec la réalité de que la não tem vie. nada a ver com a realidade da vida. Nous avons même, parfois, Nós temos, às une vezes, grande responsabilité uma grande responsabilidade lorsque nous disons à des gens ne divorce pas, quando nós dizemos às pessoas de não divorciar. alors qu'il est vital E, portanto, pour la protection de leurs enfants, é vital pela a proteção pour la dos protection de meninos, leur propre vie. a proteção da tua própria Il est vida. vital de divorcer. É preciso, às vezes, Et divorciar. nous verrons dans la parole de Dieu Vamos ver na palavra que de le Deus divorce est une option, que o divórcio é uma opção, que Dieu n'a pas voulu, que Deus não quis, mais que Dieu permet, mas que Deus permite. et que parfois même, E que às vezes et que mesmo, parfois même, mesmo, le Saint-Esprit o Santo conseille. Espírito de Deus conselha Il o faudra bien divórcio. écouter. Divórcio. Il faudra bien écouter ma É prédication. preciso bem discutir a minha predicação. Ok, la Ok. clé de la bénédiction, As chaves da benedição. c'est un bon É mariage. bom casamento. La rencontre avec l'âme sœur O encontro com a alma gêmea propulsera ma vie vai te levar mais longe na tua vida. et va me permettre Vai te permitir de me réaliser de realizar dans tous mes rêves, mes projets nos et mes meus objectifs. sonhos e projetos todos. Nous pouvons décider d'être ou de ne pas être avec la bonne personne. Nós podemos decidir de estar ou não com a boa pessoa. Nous pouvons laisser la chair et les sentiments Podemos parler, deixar a carne e os sentimentos falar. parler plus fort que la sagesse de Dieu. Falar mais forte que Mais- a sagesse de Deus. Mais il est une chose certaine, Uma coisa é segura. c'est que si nous sommes dans le mauvais mariage, Se nós estamos no mau casamento, nous serons malheureux. seremos felizes que não. Et très vite, E muito depressa, nous risquons de pleurer nós riscamos de chorar. et de vraiment pleurer fort. E de chorar muito forte. Ok, premier Ok, point. primeiro ponto. Être prêt. Estar pronto. Il faut attendre le temps de Dieu. É preciso saber que nós temos de esperar os tempos de Deus. Ce n'est jamais bon de se précipiter. Nunca é muito bom de andar muito depressa. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. nous dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Deus
faz todas as coisas boas em seu tempo. Il y a un temps pour tout. Há tempo para tudo. Et il y a une saison pour le mariage. E tem tempo para o casamento. Nous pouvons avoir rencontré la bonne personne, Nós podemos ter encontrado a boa mais ne pessoa, pas être dans la bonne mas saison du não estar mariage. nos bons tempos do casamento. Il faut savoir être patient. É preciso ser paciente. Il y a É des, preciso saber ser paciente. il y a des gens qui sont pressés. Há pessoas que andam com pressa. Ils veulent absolument vite se marier. Absolutamente depressa se casar. Peut-être sont-ils fatigués du célibat Pode ser que eles estão cansados de estar só. et ils pensent que le mariage à tout prix E eles pensam que arrangera les choses. o casamento vai arrumar as coisas. Mais si vous n'êtes pas prêt, Mas se você não está pronto, si la personne avec laquelle vous devez vous unir n'est pas a prête, pessoa com quem você quer casar não está pronta. si les événements de la vie Se os eventos da vida ne sont pas matures não são com maturidade pour une vie commune, para uma vida junta, alors il y aura des pleurs então vai ter muitos et choros, ce sera difficile. muitas lágrimas e vai ser muito difícil. Il faut attendre. Pourquoi? É preciso esperar. E porquê? Parce que, en fait, Porque nous ne cherchons pas vraiment l'âme sœur. porque nós não procuramos a alma gêmea. Nous la cherchons dans la prière, Nós procuramos na oração, mais nous ne la cherchons pas vraiment. mas não procuramos. C'est Dieu qui nous amène, É Deus que qui traz. nous met en contact Ele mete em contato avec la personne com a qui nous correspond, pessoa que nos corresponde. la personne qui nous est destinée. A pessoa que faz parte do teu destino. Adam n'a pas cherché Ève. Adão não procurou a Eva. Dieu n'a pas créé une multitude, une foule de femmes Deus não fez assim muitas mulheres et n'a pas dit à Adam, e não disse ao Adão: va, choisis maintenant, vai, escolhe, cherche. procura. Non, Não. Dieu a endormi Adam. Deus adormeceu Adão. Et pendant qu'il dormait, E enquanto ele dormia, Dieu a tiré quelque chose de l'intérieur d'Adam. Deus tirou alguma coisa do interior Et il de a Adão formé une femme e formou uma mulher qui saura être dans la même que destinée. será ser uma mulher, uma pessoa que faz parte do destino. Il y a un mystère Há mistério d'union, de união, de fusion, de fusão, corps, corpo, âme alma et esprit. e espírito. Un mystère Mistério dans cette prédestination nesta predestinação de l'âme de la personne qui est prévue pour nous. da pessoa que Deus está prevista para nós. Dieu aurait pu prendre la poussière de la terre Deus podia ter pegado a poeira et da terra former Ève, e formar a Eva, mais il a tiré d'Adam. mas ele saiu do Adão a Eva. Il faut comprendre ça avec l'esprit. É preciso perceber isso tudo com o espírito. La personne qui nous est destinée A pessoa que nos está que tem de estar no nosso a destino quelque chose en elle tem alguma coisa qui nous em ressemble. ela que nos ressente. Que Alléluia. nos sente, aleluia. Comme si c'était une partie de nous-mêmes Como se fosse uma parte de mim mesmo que nous retrouvons. que a gente torna a achar. Une partie qui nous manque. Uma parte que nos faltou Et nous trouvons cette partie. e nós achamos Dans essa l'autre. segunda parte na outra pessoa. Le mariage, c'est très sérieux. O casamento é sério. C'est une union, É uma união, une fusion uma fusão dans le but nos caminhos, os projetos, dans le but d'une réussite de uma spirituelle. reuscita espiritual. Alléluia. Aleluia. La personne qui n'est pas appelée au célibat, A pessoa que não foi chamada a estar só, tant qu'elle n'a pas rencontré enquanto ela não encontrou son âme sœur, a sua alma gêmea, ne pourra pas vraiment se réaliser complètement. não poderá Je vous le dia dis. se construir completamente. Não poderá. C'est pourquoi, É porque si vous avez rencontré la bonne personne, se você encontrou a boa pessoa, protégez-la, você tem de a proteger, parce qu'elle a en elle porque ela tem em ela quelque chose alguma coisa qui vous appartient. que nos pertence. Alléluia. Aleluia.
Dieu ne lui a pas dit choisis. Deus não lhe disse escolhe. Dieu lui a présenté Ève. Deus lhe apresentou a Eva. C'est pourquoi il faut attendre. Por isso é preciso esperar. Il y a des prétendants. Há namorados Il y a des prétendantes. e namoradas. Mais quelle est la personne Mas qual é a dans tous ces pessoa prétendants et ces prétendantes? em todos estes namorados Quelle est la e personne que namoradas? Dieu a envoyée? Qual é a pessoa que Deus mandou? Il faut être patient É preciso et discerner. saber estar Discerner. paciente e ter Quelle est la discernimento. personne que Satan a Qual envoyée? é a pessoa que Quelle est Satanás la mandou? personne qui s'est envoyée elle-même? Qual é a pessoa que vem dela mesmo? Et quelle est la personne que Dieu a E envoyée? qual é a pessoa que Deus mandou? Adam va se réveiller. O Adão vai se levantar. Tu as besoin de te réveiller spirituellement. Tu tens de aprender, de te acordar espiritualmente. Tu as besoin d'avoir Tens preciso de ter une vue de l'esprit. uma vista, do Espírito, uma visão do Espírito. Genèse 2, 22. Gênesis 2:22. Dieu forma une femme de la côte Deus formou uma mulher de uma costela qu'il avait pris de l'homme que ele pegou no homem, tirou do et homem. il l'amena vers l'homme. E ele trouxe, Il l'amena vers l'homme. vers l'homme. Trouxe a próxima do homem. Trouxe a Sois proximidade do tranquille, homem. sois tranquille, Esteja tranquilo, esteja tranquilo. reste calme. Fica calmo. Dieu t'aime beaucoup. Deus ama-te muito. Arrête de courir partout. Para de correr em todos os censos. Arrête d'aller dans les nightclubs. Para de ir nas discotecas. Arrête d'aller dans tous les clubs de sport. Para de andar nos clubes de esporte. Arrête de te fatiguer à faire du jogging le dimanche Para de te matin cansar de correr. pour chercher, Para procurar. pour la trouver. Para achar. Ta place est dans l'église. Teu sítio está aqui na igreja. Et Alléluia. Dieu mènera la bonne personne devant Vai toi. ter na tua frente Amém. a boa pessoa. Tu auras un contact Vais ter contacto inattendu. que tu nem pensavas ter. Et immédiatement, tu Imediatamente. sentiras. Tu vais sentir. Oh, Dieu a Deus. présenté pour moi Apresentou para mim mon futur époux, ma meu future femme. futuro esposo, minha futura mulher. Il faut être patient. É preciso ser paciente Il faut être prêt. e estar pronto. Il faut être spirituellement prêt. É preciso ser Si espiritualmente tu pronto. manques de discernement, Se tu faltas de ne te discernimento, précipite pas dans le mariage. não corres nem fazer pressa no Demande à casamento. Dieu de te donner du discernement Pede ao Senhor de te dar o discernimento pour y voir plus clair. para tu veres mais claro. Il faut être prêt. É preciso estar pronto. Cela veut dire que Isso quer dizer que il faut avoir réglé un vrai problème. é preciso ter primeiro regular problema. Il y a des gens Há pessoas qui se marient que se casam pour fuir la maison para paternelle. fugir à casa dos seus pais. Il y a des jeunes Tem jovens qui sont fatigués d'être dans la maison de papa et maman cansados de estar na casa de papai e de mamãe et qui pensent que le que mariage pensam que o va casamento tout arranger. vai tu arrumar os Et ils problemas sont todos. prêts à se jeter sur le premier but, Prontos a botar-se por cima do primeiro que chega. à dire à la première A personne, dizer à primeira tu pessoa: veux me marier? queres casar comigo? Alors très bien, on va se marier. Então está bem, vamos Parce que casar. moi, ce n'est pas toi qui m'intéresse. Porque não és tu que me interessa. Ce qui m'intéresse, c'est de me marier pour partir de chez moi. É me casar para fugir da casa. Waouh! Uau! Il faut avoir réglé ce problème. É preciso regular esse problema. On ne se marie pas pour fuir A quelque gente chose. não se casa para fugir. On ne se marie pas pour fuir. Não se casam para fugir. On se marie pour être heureux. A gente casa para ser feliz. Si donc je dois fuir, Se tem de fugir, il vaut mieux que je fuisse seul. é melhor fugir só. Et puis,
il y a aussi ceux qui se marient Também tem as pessoas que se casam et à l'inverse, ao inverso, qui n'ont jamais quitté la maison de que papa et maman. nunca deixaram a casa de papai e de mamãe. Il faut être prêt à avoir coupé avec les parents. É preciso estar pronto de deixar os seus pais. Écoutez bien, Escutam bem, il existe existe des mariages casamentos qui sont vraiment de Dieu, que são de Deus, escolhidos por Deus. où deux âmes sœurs se sont vraiment rencontrées. Duas almas gêmeas Et pourtant, encontraram-se ces mariages vont échouer. esse casamento não vai durar, não. De trouver la bonne personne Achar a boa pessoa ne garantit pas não tem. la réussite. Achar a boa pessoa não tem garantia nenhuma. Il y a des gens qui disent j'ai trouvé la bonne personne. Pessoas dizem achei Donc, a boa ok, pessoa. Donc, c'est garanti. Tem garantia. Et quelques années après, Alguns anos depois, ils divorcent. eles divorciam. Pourquoi? E porquê? Parce qu'ils n'ont pas respecté Porque eles não respeitaram les règles, as regras, les devoirs os deveres du mariage. do casamento. Il faut préserver son mariage. Temos de fazer atenção ao seu casamento. Si quelqu'un est encore lié à sa mère, Se uma pessoa ainda está ligada à À sua son mãe, père. a seu pai, à tel point a ponto que les parents que os pais contrôlent la vie têm o controle da de celui vida qui est marié, do que está casado. ça peut être un véritable désastre. Pode ser desastre enorme. Et bien que la personne soit celle que Dieu ait voulu pour E vous, mesmo se a pessoa é a pessoa que Deus escolheu para ti, à cause de para la mim, pression du père ou de por la causa da mère, pressão do pai e da mãe, vous pouvez être amené à haïr même vocês podem estar votre mari ou votre a ter femme. uma hiena com o seu marido ou a sua Il y a mulher. des femmes qui sont fatiguées Há mulheres que estão cansadas. que leur mari soit toujours dans les jupons de maman. Sempre nos saiotos da mamãe. Il y a des hommes qui sont fatigués Há homens que estão cansados que leur femme da sua mulher, prête plus d'attention aux conseils de leur faz père mais atenção ao conselho do pai que de leur mari. que ao conselho do seu marido. La Bible dit A Bíblia dans diz, Genèse 2, 24, Gênesis 2:22, l'homme quittera o homem son deixará père et sa seu mère pai e sua et mãe. il s'attachera à sa E femme. ele tem de estar Il com a quittera. mulher dele. Ele tem de deixar. Il faut être prêt quand on se marie É preciso estar pronto quando à a gente se quitter la casa. maison de papa et Pronto a maman, deixar a casa do papai e da mamãe. à quitter l'influence É deixar o influência de papa et de do maman. pai e da mãe. Si tu n'es pas prêt, Se tu não estás pronto, il faut attendre avant de te marier. é preciso esperar antes de Et si tu as casar. trouvé la bonne personne, Se tu achaste a boa il faut pessoa, être honnête. tens de ser Il honesto. faut dire ok, Tens de dizer, je suis ok, encore trop lié à ma eu mère. estou muito ligado à minha mãe. Je veux régler mon problème avant de marier Vou avec toi. regular o problema antes de casar Parce que contigo. la Bible dit que le problème doit être réglé avant. Porque a Bíblia diz que o problema tem de estar Parce que s'il n'est pas réglé avant, em antes regulado. il sera très difficile Porque se ele não está em antes de le régler regulado, après. vai ser muito difícil. Parce qu'il y aura un regular phénomène. depois. Il y aura un Vai ter phénomène. um fenômeno Phénomène de jalousie de et gelosia de e de possession. possessão. La mère qui ne veut pas libérer son fils. A mãe que não quer deixar o filho. Si le fils se marie, Se o filho se casa, la mère sera encore plus possessive. a mãe vai ser mais invejosa. C'est pourquoi l'homme quittera. É por isso que o homem tem de Et deixar. ensuite, E é et depois, ensuite, il depois, s'attachera. ele tem de se ligar Peut-être que à mulher dele. la femme ou l'homme que Dieu t'a destiné Pode ser que o homem ou a mulher que Deus te predestinou n'est pas encore prêt. não esteja pronta. Il faut attendre. É preciso Il esperar faut l'aider à être prêt. e ajudá-la a estar Il ne pronta. faut pas commencer une vie commune Não comeces uma vida a avant dois. d'avoir réglé certains problèmes. Tens de arrumar os teus problemas em antes mesmo de casar. Je crois que on peut rester fiancé Eu acredito que podemos un ser certain temps amantes um certo tempo et attendre e esperar avant la vie commune, em antes da vida a dois, afin d'être prêt soi-même. para estar pronto si mesmo, nós mesmos. Il faut même
aller plus loin dans ce raisonnement. É preciso ir mais longe neste razonamento, neste pensamento. Si vous n'êtes pas prêt Se vocês não estão prontos avec le Seigneur, com o Senhor, spirituellement, espiritualmente, vous pouvez gâcher votre você pode mariage destruir o seu casamento. en vous mariant trop vite. Se vocês se casaram muito depressa Et dans cette vie commune, e nesta vida en juntos, créant une rupture. pode criar uma ruptura, pode criar desastre. Le mariage est une communauté de vie. O casamento Et il y a des gens é uma qui... comunidade de vida e há pessoas, Et il y a des personnes tem pessoas, há pessoas qui ne sont pas encore mûres, que ainda não matures. são grandes de natura, ainda são pequeninas, bebezinhos. Ils n'ont pas la maturité encore Não são grandinhos para isso. suffisante Não é suficiente pour démarrer une communauté para de vie. começar uma comunidade de vida. Il vaut mieux qu'ils restent fiancés É melhor eles sem estar casados et qu'ils attendent un peu. e que eles esperem bocadinho. Il faut être prêt. É preciso estar pronto. Le O mariage, casamento c'est accepter é aceitar, de mettre de côté de meter de lado son égoïsme, o seu egoísmo, son propre moi. o seu próprio eu, o seu próprio eu. Vous comprenez sa petite vie personnelle. Você entende a sua vida personal, a pequena Il vida? faut la mettre de côté É preciso a meter de lado pour accepter une communauté para aceitar uma comunidade et faire des concessions. e fazer concessões. Je vais vous dire une chose. Eu vou lhe dizer alguma coisa. Il faut être dans le plan de Dieu. Amen. Temos de estar nos planos de Deus. Le plan de Dieu, c'est que vous rencontriez la bonne personne. Os planos de Deus é que você encontre a boa pessoa. Vous allez donc demander à Dieu la connaissance, Vocês vão pedir a Deus a consciência, le discernement o spirituel. discernimento espiritual. Et vous allez être dans ce plan. E vocês vão estar Vous nesses avez planos. rencontré la bonne personne. Vocês vão encontrar a boa pessoa. Et vous allez vous marier. E vocês vão casar. Mais la réussite de ce plan Mas a réussite dos planos est dépendant é dependente de votre comportement. do seu comportamento. Écoutez, ceci est très important. Escutam bem isto, é muito importante. Ce n'est pas valable seulement pour le mariage. Não é só para o casamento. C'est valable pour tous les domaines importants de notre vie. Isto vale para todos os domínios da nossa vida. Se positionner dans le plan de Dieu Posicionar nos planos de Deus ne garantit pas la réussite. não garantia a réussite. J'ai vu des gens Já être dans le plan de Dieu Eu vi pessoas estar nos planos de et Deus échouer e cair parce qu'ils n'ont pas adopté porque elas não le adotaram bon o comportement bom comportamento pour rester dans ce para plan estar, et ficar nos pour que planos. ce plan réussisse. Porque os planos Vous réussissem. pouvez trouver la bonne personne Você pode achar a boa et pessoa vous vous mariez, e casar, mais vous restez égoïste, mas vocês vous restez méchant. ficam egoístas e maus. Vous n'avez pas crucifié votre chair Vocês não crucificaram a sua carne. et vous êtes en train de faire vivre un enfer E você está a fazer viver o inferno à la personne qui vous était à destinée. pessoa que fazia parte do seu destino. Et on dit, mais Dieu a mis ces gens E ensemble. a gente vai dizer, mas Deus meteu estas C'est pessoas évident. juntas. C'est É évident. evidente. C'est le plan de Dieu. É os planos de Deus. Ils sont dans le plan de Dieu. Eles estão nos planos de Et Deus. pourquoi est-ce que ça ne fonctionne Por pas? que não funciona? Parce qu'il y en a un des deux, Porque tem dos dois, ou peut-être les deux, ou os dois, qui n'étaient pas prêts que não estavam prontos à mourir à eux-mêmes, a morrer na sua carne, à faire des concessions, fazer concessões, à s'appliquer, a aplicar-se, à plaire à l'autre, a fazer prazer ao outro, à s'appliquer, a aplicar-se, à obéir à la parole de Dieu. a obedecer à palavra de Deus. C'est ainsi qu'ils vivent pour eux-mêmes. Eles vivem para eles Ils sont mesmos. avec la bonne personne, Estão com a boa pessoa. mais ils vivent pour eux-mêmes. Eles vivem para eles Ils ne mesmos. tiennent pas compte Eles não fazem atenção de ce que l'autre veut. do que
do que a outra pessoa quer. Et ils font vivre un enfer dans la E eles maison. fazem viver o inferno na casa. À tel point A ponto que ça ne devient plus vivable. que já não é possível de Et viver que le juntos. plan de Dieu, Que os planos de dans Deus, lesquels les deux étaient rentrés, dans lesquels os dois, não, échoue. nos planos de Deus que os dois entraram, cai ao chão. Il y a des gens qui entrent dans le service de Dieu. Há pessoas que entram no serviço Le de plan de Deus. Dieu, c'est qu'ils servent Dieu. Os planos de Deus é que vocês Le plan de Dieu, servir o Senhor. c'est qu'ils deviennent un pasteur. Os planos de Deus é que ele seja pastor. Et maintenant, ils sont ordonnés pasteurs. E agora são ordenados pastores. Alléluia. Aleluia. Et tout le monde dit, waouh, Toda a gente diz, c'est uau, vraiment sa destinée. é mesmo o seu Cette destino. personne Esta pessoa est vraiment destinée é mesmo à o être seu un pasteur, destino de ser à pastor, servir Dieu. servir Deus. Waouh, Uau, cette personne esta est dans le pessoa plan de Dieu. faz parte dos planos de Deus. Et quelque temps après, E alguns dias depois, c'est une catastrophe. uma catastrófica. Une catastrophe. Catastrófico. À tel point que le pasteur n'a plus d'auditeurs. E a que ponto que o pastor já não tem mais ninguém que vem à igreja. Et il se retrouve dans les problèmes. E ele finalmente fica nos problemas. Il n'y a pas d'onction. Não tem unção. Il n'y a pas de prospérité. Não tem Il n'y a prosperidade. pas de faveur de Dieu. Não tem o favor de Pourtant, il est Deus. dans le plan de Dieu. Pardon. Pourtant, il est dans le plan de Dieu. Portanto, ele está nos planos de Deus. Mais il a tout fait échouer. Mas ele fez tudo cair. Parce que son comportement O seu comportamento n'a pas été conforme não foi conforme au plan dans lequel aos il était. planos Nous, onde ele devia de estar. nous avons une responsabilité. Nós temos uma responsabilidade. Je suis Eu responsable. sou responsável. Parce que quand j'entre dans le plan de Porque Dieu, quando eu entro nos planos Écoutez de bien. Deus, escutam bem, quand je rentre dans le plan de Dieu, quando eu entro, estou nos planos de Deus, je deviens le plan de Dieu. eu sou os planos de Deus. Je suis le Eu plan de Dieu. sou os planos de Je Deus. suis devenu le plan de Eu Dieu. sou os planos de Deus. Et mon comportement E o meu comportamento peut faire qu'il y ait du succès pode fazer que tenha sucesso ou qu'il y ait de l'échec. ou não. Ne vous mariez jamais Nunca se casam avec quelqu'un qui n'est pas bien né de nouveau en Christ com uma pessoa que não nasceu em et Cristo qui n'a pas compris e que não percebeu qu'être chrétien que ser cristiano demande une sanctification precisa de personnelle. santificado. Si vous êtes à ce niveau Se você está neste nível, et que quelqu'un se marie avec vous à ce que uma niveau, pessoa se casa com você neste nível, l'écart va être si différent vai ser muito diferente, que vous allez échouer. que vocês vão cair. Il vaut mieux rester fiancé. É preciso esperar um Il bocadinho. vaut mieux attendre Melhor esperar que la personne monte à que a votre niveau. pessoa sobe. Ceci est biblique. E isto é bíblico. Je vous le démontre. Vou lhe provar. Plan de Dieu Planos de Deus égale réussite igual reussita. si nous sommes dans un comportement Se biblique. nós estamos no comportamento bíblico. Aleluia, amém. Colossiens chapitre 1, Colossenses capítulo 1, versets 9 et 10. versículo 9 a 10. L'apôtre dit, O apóstolo diz: nous prions. nós oramos. Nous prions dans un but. Nós oramos num caminho. Écoutez bien le but de la prière, Escutem bem l'objectif de la o prière. objetivo da oração. Nous prions pour que vous soyez remplis de la connaissance Nós oramos para você ser cheios da consciência de sa volonté. da sua vontade. La connaissance de sa A volonté. consciência da vontade de Deus. C'est le plan de É Dieu. os planos de Deus. Le plan de Dieu pour vous, O plano de Deus para c'est vocês de connaître é de conhecer quelle est sa volonté. qual é a sua vontade. Sa volonté pour vous. A vontade de Deus Est-ce para que c'est você. sa volonté A vontade de que Deus vous para vous mariez você. avec telle personne? E é a vontade de C'est Deus le que plan de vocês Dieu. casam com uma pessoa, os planos de Deus. Vous devez être remplis d'une connaissance. Vocês devem estar cheinhos de consciência. Le mot est epignosis.
A palavra é epignosis. La connaissance de la volonté de A Dieu conhecência da vontade de Deus doit être une connaissance tem epignosis, de ser uma conhecência epignosis. une connaissance profonde et parfaite, Uma profunda conhecência une perfeita. connaissance Uma spirituelle. conhecência espiritual. Donc, il Donc, dit, nous diz, prions nós oramos afin que vous connaissiez le plan de Dieu pour vous, para vocês saber qual é os planos de Deus para vocês. dans la sagesse et l'intelligence Na inteligência spirituelle. e na sagesse espiritual. Il y a la sagesse Tem a sagesse et il y a l'intelligence. e a inteligência. Peut-être tu veux te marier avec quelqu'un qui a une différence d'âge qui est importante. Pode ser que tu queres casar com uma pessoa que tem mais idade que tu e que é importante. Et toi, tu peux encore faire des enfants. E tu ainda podes fazer filhos. Mais la femme ne peut plus faire d'enfants. Mas a mulher não pode mais. Et tu veux absolument des enfants. Mas absolutamente tu queres Et filhos. tu sais que le plan de Dieu, c'est que tu aies des enfants. E tu sabes que nos planos de Deus é que Deux tu tens possibilités. filhos. Duas possibilidades. Ou tu as trouvé le plan de Dieu trop tard. Ou achaste os planos de Deus Et c'est tarde fini. e acabou. La personne qui t'était destinée. A pessoa que Il y aura un fazia gros parte problème. do teu destino Il vai vaut ter mieux pas problema. t'engager. Ou ce n'est pas la bonne personne. Então não é a boa pessoa. La Bible dit que la sagesse A Bíblia diz que a nous sagesse fait connaître la volonté de nos Dieu faz conhecer a vontade de et Deus l'intelligence e a spirituelle. inteligência Mais ce espiritual. qui est très important et ce qui suit, E o que é muito importante é o que nous vai seguir. prions pour que vous connaissiez son plan, Nós oramos para você conhecer os planos de Deus, pour marcher d'une manière digne du Seigneur para andar na dignidade do Senhor et lui être e agréable. ser muito agradável. Nous ne prions pas simplement pour que vous trouviez le plan de Dieu pour vous. Não oramos só para vocês achar os planos de Deus para Nous você. prions pour que lorsque vous Nós l'avez trouvé, oramos porque quando vocês vão lorsque vous achar, serez rentrés dans ce plan, quando vocês entrarem nos planos, marchiez vocês vão dignement andar com dignidade pour plaire au Seigneur. para ser agradável ao Senhor. Parce que si vous ne marchez pas Se dignement, vocês não andam na le dignidade, plan de Dieu os ne planos de pourra pas Deus produire não vão produzir le plein succès. grande sucesso. Nous prions Nós oramos pour qu'étant dans le plan de Dieu, porque como estamos nos planos de Deus, votre comportement Amen. o seu comportamento soit conforme tem de estar à la conforme réussite de ce plan. ao Amen. sucesso dos planos. C'est pourquoi Porque il est écrit, é por isso que está escrito: femmes, mulher, soyez soumises à vos maris. seja na submissão do teu homem. Femme, vous Marido, pouvez avoir trouvé le bon mari, mulher, podes ter achado o bom marido, l'âme sœur. mas a alma Mais gema. si vous marchez dans la rébellion Mas se vocês et si andam vous fatiguez votre mari, na desobediência e cansam o seu marido, ce sera le divorce. vai ser o divórcio. Mari, aimez vos femmes. Homem, ama a tua mulher. Tu es un homme, Tu és um homem, tu es content, estás contente, tu es fier, Amen. tu t'es marié avec ton âme sœur. tu casaste com a tua alma gêmea. Et quoi? E então, Si tu ne l'aimes pas, se cette tu não âme gostas sœur, dela, a si tua tu alma n'en gêmea, prends pas soin, se tu não fazes atenção, c'est le plan de Dieu. é os planos de Mais si Deus. tu n'en prends pas soin Mas se tu não fazes et que atenção, tu fais souffrir que cette tu faz, femme, que a tua mulher esta mulher está no sofrimento, alors Dieu laissera cette femme partir. então Deus vai deixar esta mulher ir embora. Et ni toi ni moi ne pourrons faire quelque chose. Nem tu, nem eu poderemos fazer alguma coisa. Nous avons une responsabilité. Temos uma responsabilidade, Nous pouvons influencer notre avenir. podemos ter influência Nous sobre o nosso... pouvons influencer notre avenir. Temos de influenciar o nosso futuro. Il faut être prêt. Temos de estar prontos. Si tu es spirituel, Tu és espiritual, fais attention faz atenção à ne pas te marier de não te casar à quelqu'un qui n'est pas com spirituel. alguma pessoa que não é Ou espiritual. peut-être, Ou pode ser, Dieu te donnera quelqu'un qui n'est pas Deus vai te spirituel dar uma pessoa que não é pour que tu espiritual l'amènes à être para te spirituel. trazer ao Senhor. Mais avant de te marier, Mas antes de casar, contrôle bien controla bem si cette personne se est essa enseignable. pessoa é
pode ser si cette ensinado. personne est pode ser. enseignable, et si cette personne a vraiment le Ensinada. désir E se ela tem o desejo de mesmo grandir de avec toi crescer contigo et de se laisser e former, de se deixar formar, je crois eu penso qu'il y a des chrétiens que tem cristãos qui découvrent leur âme sœur. que descobrem a alma Et leur âme gêmea. sœur est dans la drogue. E a alma gêmea está na Leur âme droga. sœur est dans le péché. E a alma gêmea está no pecado. Et Dieu dit, marie-toi, E Deus diz, parce que tu casa-te, vas la sortir de là. porque tu vais sair desse problema. Commencez par les fiançailles. Commencez par Começar être... para os fianças. Commencez par tester. Começa para testar J'ai vu e saia. des couples Eu vi vraiment réussir. Casais muito Mulher. bem conseguir. L'un était spirituel, Era espiritual, l'autre ne l'était o pas. outro não era. À tel point A ponto que bien que confessant Jésus, que mesmo se eles confessaram cette personne Jesus, était dans la drogue, a pessoa estava na dans droga, les addictions nas sexuelles. adições Et sexuais. le fait de se marier E como eles casaram, a aidé cette personne à s'en sortir. ajudou a pessoa a sair desses problemas. C'est pourquoi É il por faut isso, faire attention. É preciso fazer Quand je dis il faut atenção. être prêt, Quando eu digo Ça veut dire preciso aussi- estar pronto, quer dizer também qu'il faut être prêt à une que spiritualité. temos de estar prontos a uma espiritualidade. Et s'il est vrai que de temps en parfois il peut y avoir exception, Pro beijo pode ter exceções. il faut rester vigilant. E estar vigilantes. Parce que si vous vous mariez avec quelqu'un qui a des gros problèmes Porque se vocês se casam com uma pessoa que tem grandes et problemas qui n'est pas prêt à ce que vous e l'aidiez, que não está pronta a receber a sua qui n'a ajuda, pas envie de que sortir não de tem ces problèmes, vontade de sair desse problema, ce sera un échec. vai ser échec. Que vous attendiez ou pas. Que a gente não nem Que Dieu nous aide à nem comprendre ces inspirou. choses. Que Deus nos ajuda a entender essas coisas. Alléluia. Aleluia. Je vais arrêter là. I stop here. Eu vou agora deixar a predicação. Amen. La suite est très importante. O que vai seguir é muito importante. Je prendrai peut-être encore une, deux, peut-être trois sessions Pode ser que eu vou pegar pour algumas finir le sessões sujet. para acabar o sujeito, Parce que c'est très important. que é muito importante. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Merci. Thank you very much. Amen. Obrigado.